renúncia dos valores excedentes ao teto dos juizados. Como é que isso funciona? A gente tem lá, na Lei 9.099, uma previsão de que a opção pelo rito dos juizados implica na renúncia dos valores que excedam ao teto dos juizados. Caramba, Hugo, explica isso aí de um modo mais tranquilo para mim. Vamos lá, os juizados especiais cíveis, ele tem uma competência, tá, estabelecida, bem estabelecida, na Lei 9.099. Eu estou tratando aqui dos juizados especiais cíveis estaduais. Então, é aquelas questões lá de direito do consumidor, muita questão de direito de vizinhança, enfim, né, coisas desse gênero. Falando de um grosso modo, tá? Só para você conseguir acompanhar. Nos juizados especiais cíveis estaduais, o limite do valor da causa é 40 salários mínimos. Se você estiver falando dos juizados especiais federais ou de fazenda pública, aí você tem um limite um pouco maior, que é de 60 salários mínimos, tá? Mas são todas as causas que são limitadas até esse valor? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você tem, nos juizados especiais cíveis, os estaduais, sobretudo, hipóteses, previsões em que o valor da causa pode exceder o limite do teto. Ele pode exceder o teto dos juizados. Hugo, me dê exemplos disso aí, por favor. Tá, vamos lá. A gente tratou aqui, agora à tarde, com a Carla, de uma das hipóteses, que é o despejo para uso próprio. A ação de despejo para uso próprio, ela cabe nos juizados, independentemente do valor da causa. Algo, se for um imóvel de luxo, né, de 2 milhões, 5 milhões, eu posso, nesse caso, executar nos juizados? Pode. Pode, nesse caso específico. E, aliás, prevalece o entendimento de que essa é a única hipótese em que a ação de despejo pode ser ajuizada nos juizados especiais. Né? Em todas as outras hipóteses, você vai para a justiça comum. Tá? Mas tem outras, muitas outras hipóteses em que a competência do juizado não é fixada em razão do valor da causa, mas em razão da matéria. Aliás, qualquer valor que o condômino deva ao condomínio pode e deve ser cobrada nos juizados especiais. Deve ser cobrado lá. Hugo, até que limite de valor? Sem nenhum limite de valor. Sem nenhum limite. Você vai poder cobrar lá todos os valores, ainda que seja um imóvel de alto luxo, alto padrão, com taxa condominial de 10, 20 mil reais, você vai ter lá a possibilidade de executar tudo isso nos juizados. Então, vamos lá. Né? Você tem essas hipóteses. Quais são? A cobrança de valores devidos pelo condômino ao condomínio, os honorários profissionais, né? Os honorários do profissional liberal também estão nessa hipótese. Ações de acidente de veículo, né, terrestre também estão nessas hipóteses aí, em que o valor da causa não é limitado. Você vai poder ajuizar no juizado especial, independentemente do valor da causa. Ok? Ok. Mas há hipóteses, sim, em que o valor da causa é limitado a 40 salários mínimos. Uma dessas hipóteses, por exemplo, sei lá, ação de indenização por dano moral, ação de indenização por dano material. Você vai ter o limite da alçada aí na maioria das vezes. Mas nessas hipóteses em que a competência é realmente fixada em razão do valor da causa, você tem uma limitação, justamente de que se o valor excede a alçada, teoricamente, a princípio, a ação não pode tramitar nos juizados. Essa é a previsão, esse é o entendimento. Como assim? Significa que você tem um limite mesmo, tá? E você não tem condição de superar. Nessas hipóteses específicas, você não tem como superar. O que é que acontece? Então, de acordo com a Lei 9.099, nessas hipóteses, se você excede a alçada dos juizados, você vai ter que renunciar dos valores que ultrapassam o teto. Então, se você vai ajuizar uma ação, né, de indenização por dano moral, por exemplo, você não vai poder pedir 50 mil reais, tá? Ainda que você entenda que merece 50 mil reais,
você não vai poder pedir. Se é uma ação de cobrança, né, de dano material, por exemplo, você também não vai poder exceder a alçada. Se exceder, em dado momento, você vai ter que renunciar a esse valor. Mas então, vamos falar como é que isso funciona na prática. Como é que funciona na prática, por exemplo? Desistência da compra e venda de um imóvel. Um cliente seu desiste da compra de um imóvel e aí ele tem valores a receber. Se por acaso esses valores excedem o teto dos juizados, em algum momento ele vai ter que renunciar, se ele quiser optar por ajuizar essa ação nos juizados. E aí você tem lá, na Lei 9.099, exatamente essa previsão. A opção pelo rito dos juizados implica na renúncia dos valores que excedem o teto dos juizados. A grande questão aqui é você saber se essa renúncia ela é expressa ou se ela pode ser oferecida de modo tácito. Como assim? Tem que renunciar expressamente, ele tem que falar lá na petição inicial ou na audiência que ele renuncia os valores que excedem a alçada, ou o simples fato de ele ajuizar a ação no juizado já implica tacitamente na renúncia de quaisquer valores que excedam a alçada dos juizados. A questão é toda essa aqui. Essa questão ela apareceu para mim a primeira vez num processo mesmo que eu estava analisando, e lá, naquela oportunidade, o que prevaleceu foi a extinção do processo sem resolução do mérito. E eu vou explicar para vocês já por que isso aconteceu. Mas o que você precisa saber é que essa questão é o núcleo da polêmica. Se você considera que já houve a renúncia tacitamente apenas com o ajuizamento da ação no juizado, ou se você em algum momento vai exigir que o autor renuncie ao excedente. Essa renúncia do valor que excede a alçada do juizado, ela acontece de modo tácito ou ela precisa ser expressa? O autor precisa pronunciar, né, que ele renuncia a esses valores. Como é que isso acontece? De que modo isso acontece? Vamos dizer que o seu cliente, ele encontrou o imóvel dos sonhos dele. Encontrou o imóvel dos sonhos dele, ele, logicamente, comprou financiado, tá? Mas, decorrência da crise, alguma coisa aconteceu, talvez ele tenha perdido o emprego, talvez os rendimentos dele tenham diminuído, e aí ele já não tinha mais condição de pagar e desistiu da compra. Digamos que ele já tenha pago para a construtora algo em torno de 100 mil reais, tá? E aí a construtora, na hora que ele desistiu, retornou para ele apenas 10 mil reais, dizendo que o resto estava retido a título de multa rescisória contratual. E aí, o que é que você faz? Você vai poder ajuizar essa ação? Logicamente, seu cliente, ele se entende credor de mais 90 mil reais. E isso excede o teto dos juizados, né? Que hoje está um pouco mais de 40 mil reais. Então, veja só, como é que se configura a coisa. Você vai poder ajuizar essa ação cobrando, então, os 100 mil reais nos juizados, os 90 mil reais nos juizados. Como é que isso vai acontecer? Porque você sabe que existe o limite do valor do teto do juizado. Seu cliente tem 90 mil lá na mão da construtora e ele se acha credor desses 90 mil reais. Você vai poder ajuizar essa ação no juizado para cobrar os 90 mil reais? A rigor, você pode ajuizar essa ação no juizado sem renunciar. Onde é que está isso? Isso está lá no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 9.099. O que é que ele diz? Ele diz que a opção pelo rito do juizado implica na renúncia dos valores excedentes ao teto do juizado, ressalvada a hipótese de conciliação. Então, a rigor, tecnicamente, você pode ajuizar a ação cobrando 90 mil reais. E você pode firmar o acordo que excede o valor da alçada dos juizados. A rigor, maior parte da doutrina fala isso. A maior parte da doutrina fala isso. Você vai poder, inclusive, conciliar valores que superem a alçada. O que é isso? Isso é uma homenagem, um respeito ao princípio da consensualidade. Está no CPC também o princípio da consensualidade. Você vai poder colocar
o que você quiser no acordo, inclusive valores que superam a alçada dos juizados. Então, a rigor, você pode ajuizar a ação com valor de R$ 90.000, valor da causa de R$ 90.000. Essa ação, ela pode tramitar assim até a fase de conciliação. Isso é o que diz a doutrina, tá? Na prática, vão extinguir sua ação assim que você fixar o valor acima da alçada. Assim que você fixar o valor acima da alçada, normalmente na prática vão extinguir. Mas não é isso que pretendeu o legislador. Não foi isso. Está muito claro lá. A gente está acostumado ao litígio pelo litígio, ao réu que sabe que deve, mas não quer pagar. Não é nem só réu, tá? Réu e autor, né? Cada um quer o melhor para si, sem olhar o que, né, é correto no fim das contas. É muito comum hoje em dia, infelizmente. Mas a lei é bonita nesse aspecto, porque ela não prevê a má-fé, ela não presume a teimosia do réu. O réu que sabe que deve, mas não quer pagar. A lei não prevê isso. Inclusive, essa é uma das hipóteses em que, nos juizados especiais, você vai poder executar um valor acima do teto dos juizados. A gente tem diversas hipóteses: honorário de sucumbência, multa processual, juros de mora, correção monetária, não se sujeitam ao teto também. No momento, eu fico satisfeito se você guardar isso para você, que você pode ajuizar uma ação com valor superior à alçada dos juizados, teoricamente. Inclusive, firmar acordo com um valor que supera a alçada do juizado. Na prática, contudo, eu devo alertar você que é muito raro, é raro que você caia num juiz que vá admitir isso, tá? É muito provável que assim que você ajuizar a ação com valor superior à alçada, o juiz vai ou extinguir a ação ou intimar você para se manifestar se você renuncia à alçada ou não. Mas, repito, é importante. De repente, a gente consegue mudar essa cultura, porque está muito claro, muito claro lá na Lei 9.099 que isso é possível, tá? Sem sombra de dúvida, a maioria da doutrina entende dessa forma. Essa renúncia à alçada dos juizados, ela não pode acontecer em algumas hipóteses, tá? Por exemplo, a lei fala a história de imóveis até o limite do teto do juizado, pode tramitar no juizado. Você não pode renunciar à alçada nessa hipótese. Por quê? Porque o imóvel é um bem indivisível. Não tem condição de você renunciar a uma parte do imóvel. Eu lembro muito de uma ação delicadíssima que eu peguei, né, de um senhor idoso, inclusive. O advogado construiu a tese de que ele discutia não o imóvel inteiro, ele discutia uma parte do imóvel, ele discutia um cômodo, um quarto do imóvel. Isso é possível? Não é possível. Então, assim, não tem condição de você renunciar a parte do imóvel e querer se beneficiar do rito dos juizados, mesmo assim. Essa hipótese não existe. Mas, na teoria, você vai poder ajuizar a ação com valor acima do teto nos juizados. Isso vai tramitar até a fase de conciliação. E aí vamos chegar na fase de instrução. Ou na audiência de instrução, ou na fase de instrução, se você tiver numa audiência una. Nesse momento, aí é que começam todas as possibilidades e toda a polêmica. Porque, a rigor, é nesse momento aí que deve ocorrer a renúncia do valor, né, do excedente à alçada. E a gente tem alguns posicionamentos. Tem quem entenda que, de fato, somente pelo fato de você ajuizar a ação nos juizados, você já renunciou aos valores que excedem o teto. Tem gente que pensa assim, respeitosos posicionamentos nesse sentido. Mas o que prevalece mesmo, se o autor não renunciou expressamente, o juiz deve, naquele momento ali, superada a fase de conciliação, o juiz deve instar a parte na audiência a se manifestar. Olha, né, estamos tratando aqui, né, de valores superiores à alçada dos juizados. Como você sabe, isso poderia acontecer até a fase de conciliação, mas superada a fase de conciliação, agora temos que colher, né, do autor a renúncia. O autor vai renunciar aos valores que excedem a alçada ou não? Então,
A partir daí, você tem 3 hipóteses, né? A primeira delas é que o autor, ele simplesmente não renuncia expressamente, ele não renuncia, não abre mão, e aí ele tem que desistir da ação. Se ele não desistir, o juiz vai extinguir a ação sem resolução do mérito. Por quê? Porque não pode continuar no rito dos juizados, tá? Ele vai ter que ajuizar a ação na justiça comum. Do mesmo modo, ele pode dizer que renuncia, sim, e aí o processo vai seguir, e aí sim vai seguir com esse limite, limitado à alçada. Um detalhe é que o que fica limitado à alçada nesse momento é o valor principal, tá? O valor principal da ação. Correção monetária, juros, multas que apareçam lá, multa do 523, multa processual, astrentes, multa por litigância de má-fé, honorários de advogado, nada disso fica limitado à alçada. O que acontece, a renúncia acontece ali, naquele momento, e todos os valores que sejam acrescidos à condenação no curso do processo, eles vão poder ser executados no próprio juizado e não serão objeto de renúncia, tá? Então, mesmo nesse caso, você vai poder ter valores que superam a alçada dos juizados daí em diante. Mas o que prevalece é esse entendimento de que o autor deve expressamente renunciar os valores que superam a alçada nos juizados. É assim que deve ser. Tem a terceira hipótese, que é o autor silenciar. O autor silenciando, do mesmo modo, você vai interpretar isso como ele não renunciando, e aí o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Hugo, e se o autor não renunciar e o processo seguir? Aí a gente tem um impasse muito grande. Tem 2 chances disso acontecer, né? O juiz simplesmente não perguntar nada para o autor e deixar passar, ou o juiz perguntar, mas a parte silenciou, ninguém se deu conta disso, e o processo seguiu para a sentença. A gente tem, além dessa previsão lá no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 9.099, a gente tem o artigo 39, que estabelece que a sentença é ineficaz naquilo que ela excede a alçada dos juizados. E, novamente, a gente tem uma dificuldade aqui, porque ela é ineficaz, ok, mas imagina que a lei está presumindo a renúncia do autor, o que normalmente não é admitido na doutrina, tá? Não se admite. O que se exige é a renúncia expressa. Então, se não houve a renúncia expressa, você está diante de um dilema, né? Você vai prejudicar alguma das partes, o autor ou o réu. O artigo 39 fala que a sentença é ineficaz, ok, mas a gente tem já muitos entendimentos dizendo que a renúncia deve ser expressa. Então, você vai ter que ponderar a coisa julgada, porque digamos que a sentença condene em valor superior à alçada. O ideal é que a sentença já tenha limitado. De um lado, a autoridade da coisa julgada, do outro, o artigo 39 da Lei 9.099, que estabelece a ineficácia da sentença na parte que excede o teto. Mas o que precisa ficar claro para você é que prevalece, aí sim, o entendimento de que o juiz deve, ele está obrigado a colher do autor essa renúncia. Se ela não veio expressamente declarada na petição inicial, se o autor não falou nada sobre isso na audiência, o juiz tem que virar para o autor e perguntar: você vai renunciar à alçada? E daí ele vai ter que decidir se extingue o processo sem resolução do mérito ou se a parte vai renunciar e o processo vai poder prosseguir.